Fala galera, eu sou a Mari e sou professora. Hoje é dia de mais um Café com Mari e a minha convidada de hoje é super especial. Ela foi minha professora na pós-graduação e também a minha orientadora do TCC. Eu vou falar um pouquinho para vocês da formação dela, só um minutinho, tá? A lista é grande, peraí. A Crisley é doutoranda pelo Cefet em Estudos de Linguagem, tem mestrado em Educação e pós-graduação em Pedagogia pela UFMG, especialização em Psicopedagogia, Neurociência e Educação e em Educação Inclusiva. Aproveitem, tem muito conteúdo, tem muitas dicas legais, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vem com a gente! Também vou deixar uma super dica para vocês de um livro que eu estou lendo e que está me acrescentando muito sobre esse assunto que a gente vai conversar no Café com Mari, que é um livro sobre consciência fonológica. Se chama Consciência Fonológica na Educação Infantil e no Ciclo de Alfabetização, do Arthur Gomes de Moraes. Se você se interessar pelo livro ou pelo assunto, eu vou deixar um link aqui na descrição que você pode adquirir esse livro de uma forma rápida e prática, ok? Gente, essa é a Crisley. Eu vou contar um pouquinho a importância que ela teve. Eu não sei se eu já te contei isso alguma vez, mas se não contei, você vai ficar sabendo agora. Ela foi minha professora lá na pós-graduação, em práticas escolares em alfabetização e letramento, na PUC. E assim, o que aconteceu durante a minha graduação? Eu tinha muitos professores que não eram pedagogos ou pedagogas. E isso trouxe uma carga um pouco negativa, assim, para a minha formação, né? Porque eles não tinham a prática de sala de aula, eles tinham muita teoria. Claro, a teoria é muito importante, a gente sabe. Mas eles não tinham a prática de sala de aula que você tinha. E aí, quando você vai trabalhar numa escola, você fica, meu Deus, se eu fui jogado aqui, o que eu vou fazer agora? Então, acho que você contribuiu muito na minha formação a partir do momento que você trazia suas práticas para as nossas aulas e a gente conseguia ver na prática que era possível a gente fazer determinadas coisas, né? Dava um norte, assim. Eu acho que quando a gente forma e logo cai na sala de aula, a gente passa por muitas questões. E além disso, foi minha orientadora no TCC, foi maravilhoso, né, Crisley? Então eu estava desesperada. E você foi muito importante, eu acho. Contribuiu muito com o seu conhecimento, a paciência, com os prazos. Que bom, Mari. Então, assim, você agregou muito para mim, sabe? Fico feliz, que bom. Eu falo que a gente aprende nas trocas, né, o tempo inteiro. Exatamente. E é importante a gente vivenciar, não é todo mundo, eu falo que eu sou privilegiada de poder vivenciar tanto o ensino superior quanto a educação básica, né, porque a gente acaba, de fato, assim, praticando a teoria, e eu sempre brinco que os meninos são nosso laboratório, né? Exatamente. Então, eles pegam a gente o tempo inteiro tentando melhorar, e isso é muito bom e necessário, né? E para nós que somos alunas também, né? Faz toda a diferença quando você vem. Porque às vezes a gente vai para frente do computador para montar alguma coisa e fica assim, e agora? O que eu vou fazer, né? Então, acho que quando você tem uma pessoa que vivencia os dois lados, ajuda. E hoje a gente vai conversar sobre consciência fonológica, né, Crisley? Isso mesmo. Mari, primeiro eu quero te agradecer, viu, pela oportunidade de participar. Eu sempre falo que é importante a gente compartilhar os conhecimentos, né? Porque sempre acrescenta para a gente reinventar a nossa prática, e isso é essencial para que os nossos alunos tenham sempre o melhor de nós, né? Então, falando especificamente da consciência fonológica, a gente precisa primeiro desmistificar uma coisa que é muito comum no contexto da educação, né? Uhum. Consciência fonológica é também o trabalho com rima, mas consciência fonológica não se resume apenas a trabalhar as rimas, né? Então, a consciência fonológica, na verdade, é um conjunto de habilidades que nos permitem refletir sobre os sons das palavras, tá? E aí, mais para frente, eu falo melhor. Mas de maneira consciente, a gente pensar nessas unidades sonoras e, além de pensar, conseguir manipular esses sons, esses pedaços de som. Então, o que acontece? Se a gente pensa, já trazendo até para o contexto de alfabetização, que é onde é mais utilizada a consciência fonológica, mas eu vou retomar dizendo que a consciência fonológica pode ser trabalhada desde sempre com a criança, né, ainda lá no berçário.
Mas trazendo aqui para o processo de início de aprendizagem da linguagem escrita e da leitura, quando eu falo assim, bola, isso acontece com a gente, né? Se eu falo bola, eu não penso a palavra bola, eu penso o objeto bola. Se eu falo casa, eu penso a imagem de uma casa, eu não penso a palavra. Quando eu viro e falo, escreve casa, para a gente que é adulto ou para quem já dominou o código escrito, isso é muito tranquilo, C-A-S-A, né? Mas para a criança, processo de alfabetização, a gente tem um processo muito complexo que é, primeiro, sair da imagem para ir para o campo da escrita. Sim. Então, isso é muito difícil, né? E escrever as palavras, ainda mais no contexto da língua portuguesa, né? Quanto que é S, quanto que é Z, quanto que é S, quanto que é C cedilha, quanto que é Z, quanto que é X, quanto que é S, enfim. Quanto que é J, quanto que é G. Essas variedades que põem o menino louco, né? E que até a gente fica, quando é uma palavra que a gente não usa muito, a gente vira e fala, deixa eu correr e olhar no dicionário. Né, fazem com que a nossa língua seja ainda mais difícil de se aprender. Eu lembro que você falava muito. Desculpa. Eu lembro que você falava muito nas aulas da importância da imagem, né? Que no início, nesse processo da alfabetização, trabalhar com as imagens é muito importante para as crianças, para elas conseguirem retomar. Vou até falar disso depois, ó. Então tá. Ótimo. É então, isso mesmo, guardar. Vou mostrar um pouquinho, mas tá pode ir conversando comigo que eu acho ótimo. Eu aprendi. Muito bem. Parabéns, Mari. Mas aí, o que acontece? A consciência fonológica, ela me ajuda a pensar qual é o registro escrito daquele som. Porque se a gente falar numa linguagem mais popular, eu diria assim, sem termos técnicos, é, na verdade, eu pensar o som e transformar esse som em palavras por meio das letras, né? Então, para a criança, requer um processo mais complexo, que é de reflexão sobre o som e quais as letras vão ser necessárias para formar aquela palavra que aquele som me dá. Então, no caso, o som é bola. Quais são as letras que vão formar a bola? Nesse sentido, a consciência fonológica me ajuda muito, tá? No processo de alfabetização. Então, antes de falar sobre algumas possibilidades, até para explicitar melhor o que é isso, eu vou dizer da consciência fonológica desde o berçário. Porque às vezes a gente fala, né, principalmente se a gente pega a Base Nacional Comum Curricular, a gente vai ver que lá no ensino fundamental, várias habilidades são referentes ao trabalho com consciência fonológica, tamanha importância. Mas não significa que esse trabalho deve ser iniciado lá no ensino fundamental. Entendi. Quanto mais cedo, melhor, porque o trabalho com a consciência fonológica não é necessariamente com a escrita, mas é com a percepção desses sons. Então, lá no berçário, por exemplo, né, quando eu coloco os meninos sentadinhos em roda, claro que eu entendo que eles não vão ficar quietinhos, né, que requer toda uma estratégia para chamar os meninos, ou que seja enquanto eles estão lá brincando, que eu começo a cantar uma música, contar uma história, eu já estou trazendo a consciência os sons. Então, quando eu viro para os meninos e falo assim, bambalalão, senhor capitão, ou que eu vou contar a história e falo, era uma vez um gato xadrez. Olha aí a rima aparecendo, né? E aí, de repente, os meninos viram e falam assim, parece, né? Xadrez com chinês, xadrez com japonês. Os meninos já começam a perceber isso lá no berçário e a verbalizar lá no maternal, por exemplo. Né? Então, quando eu brinco assim com eles, nós vamos brincar agora que vai todo mundo viajar, mas só vai viajar quem matar a charada. Então, eu vou viajar em um caminhão. Quem quiser ir comigo vai ter que adivinhar o que pode ir dentro desse caminhão. E aí o menino vai falar assim comigo, eu vou levar o meu pijama. E eu vou falar assim, não, pijama não pode.
né? Aí eles vão testando até que algum, ou eu mesma viro e falo, então, vou dar mais uma dica. Aham. Além do caminhão, eu vou levar comigo o meu balão, né? Então, assim, olha, eu chamando atenção para esses sons. E sem Mas eu nomear, poderia né? trocar. E sem dar junto nome do... de rima. Você não tá falando que é rima. Exatamente, Olha, a gente sem vai dar trabalhar nome, rima. né? Eles não Né? precisam saber o nome. Aham. Exatamente, a gente precisa, eles não. Eles precisam, na verdade, desenvolver essa consciência do som. Uhum. Então, eu poderia, por exemplo, caminhão, e aí o balão não ia poder, mas ia poder o cachorro, Aham. a Camila. Olha, eu variando, né? Por que eu falo que não se restringe ao som final? Senão os meninos vão ficar com foco sempre no som final. Então, eu posso trabalhar a sílaba inicial, eu posso não, né? Eu posso devo. através dessas brincadeiras lúdicas, mas dentro de sala de aula eu devo trabalhar o som inicial, o som mediano, eu preciso trabalhar a palavra como um todo, as partes das palavras que são as sílabas e até os pedaços menores, porque isso é fundamental para eles evoluírem nos níveis de escrita, né? Então, quando o menino está, por exemplo, lá no pré-silábico, que ele escreve para mim no bola, o O e o A, e eu falo, meu Deus, o que eu vou fazer com esse menino? Eu vou trabalhar a consciência fonológica, eu posso trabalhar parlenda, não, tem tanta coisa, eu posso trabalhar música, eu posso trabalhar jogos, igual eu vou mostrar agora. Tem muitas coisas que a gente pode trabalhar para esse menino desenvolver, cruzadinha, enfim, né, com as imagens que a gente vai falar. Mas aí, à medida que eu vou trabalhando as sílabas nos diversos lugares, né, seja no início, no meio, no fim, esse menino vai melhorando. Então, de repente, ele já começa a escrever B-O-A para a bola, né? Até ele chegar no bola e até ele conseguir escrever outras palavras também. Então, nesse processo de consciência fonológica, é o tempo inteiro chamar atenção para o som. Por isso pode ser desenvolvido desde o berçário, né? Para depois a gente ir para a escrita. Então, quanto mais eu desenvolvo habilidades de consciência fonológica com as crianças, melhor será o processo dela de alfabetização. Então, eu sempre falo da consciência fonológica igual eu falo de alfabetização e letramento. Sim. Alfabetização é um conceito diferente do conceito de letramento. Mas na prática, no trabalho em sala de aula, os dois devem caminhar juntos o tempo inteiro. Então, o processo de alfabetização ele não vai se resumir à consciência fonológica. Sim. Mas se eu não trabalho a consciência fonológica com os meninos, é certo que eles terão muita dificuldade nesse processo de aprendizagem da escrita e da leitura. E aí a gente entra numa questão que tem muito percebido, que é essa corrida pela alfabetização, né, Crisley? Então, as escolas entraram num frenesi para alfabetizar as crianças. E aí, às vezes, por exemplo, lá na educação infantil, que era o tempo de você brincar, de cantar, de fazer essas atividades para adquirir. Não, adquirir não, né? Desenvolver. Para desenvolver, né? Para desenvolver, é um termo melhor, né? Para desenvolver a consciência fonológica, os meninos ficam lá, olhando letra, escrevendo letra, olhando letra, escrevendo letra, né? Ô, Mari, isso me preocupa muito, muito, muito. Porque o que acontece? Há um tempinho atrás, né, ainda é recente, a gente teve essa ampliação do ensino fundamental para 9 anos, né? Então, assim, o menino, ao invés de 8, começou a passar 9 anos no ensino fundamental. Qual era a ideia? Que ele tivesse mais tempo de aprendizagem, que eu acho perfeito, né? Agora a gente tem uma lei nova desde o ano passado, né? Que as crianças, obrigatoriamente, devem estar na escola a partir dos 4 anos de idade. Só que o que aconteceu na minha concepção, tá? Na minha percepção, por tudo que eu tenho visto. O menino, então, hoje, ele não chega com 7 anos no primeiro ano. Ele chega com 6 e, às vezes, até com 5 anos. A maturidade dele, a coordenação dele, não é a mesma, a idade influencia. Mas as práticas que se fazia com os meninos de 7, muitas vezes, né, não estou generalizando, mas muitas vezes têm sido as mesmas que se faz com esses meninos de 5 e 6 anos. E aí a gente
A gente, falar, aí cai até naquilo que eu fiz, que eu conversei com a Ju, a psicóloga, ela estava falando justamente disso. Por exemplo, a gente às vezes chama uma criança de imatura, vamos supor, a criança, sei lá, tem 5 anos, está no primeiro ano fundamental, só que a gente chama ela de imatura, mas ela não está imatura. Ela está na faixa etária dela e comparada aos outros, ela não está nem em defasagem, se a gente for nomear, né? Ela verdade, ela está fora de contexto. Isso, e na verdade somos nós, escola, que não estamos tendo esse olhar cuidadoso para essas crianças, né? Exatamente. E aí, assim, é uma questão difícil, porque quando eu falo escola, tem toda uma coisa por trás, não é a escola X. Não. É o nosso sistema educacional, né? E até o nosso processo de formação de professores. Com certeza. Então, eu acho que tem muita coisa por trás. Mas fato é, quando você me traz isso, né, e me dói muito quando eu vejo os meninos lá no Maternal 2, todo dia escrita, não que não possa ter, é importante dizer isso, mas a gente precisa pensar o que é primordial para se desenvolver nesse menino. Exato. Então, assim, para que eu vou pôr o menino para passar por cima das coisas? Se eu posso pôr esse menino para aliavar, olha o lúdico aí. Se eu posso pôr esse menino para brincar com blocos lógicos, para montar pecinhas, enfim, tem tantas coisas que podem desenvolver essas habilidades por meio do lúdico, e às vezes a gente não faz isso e fica naquela prática maçante. Então, assim, eu ponho o menino para copiar, né? A tal, assim, eu falo a tal porque eu falo que se tem uma coisa que eu não gosto de jeito nenhum, são essas práticas copia folha. Não que não se possa usar, eu uso na minha prática com os meus alunos, né? Mas não pode se limitar a isso, o menino precisa vivenciar, o menino precisa brincar, ele precisa ter momento de leitura, para ele se envolver com as palavras, para ele ter vontade de aprender a ler. Então, assim, a gente precisa pensar que são crianças, e criança é o sujeito do brincar. Então, tem que ser significativo. A gente é adulto, eu estou lá na minha aula, eu não gosto quando meu professor fica lá com papel, né? Me dá um papel e fala, lê e faz isso o tempo inteiro. Ou, tô passando que é importante, você copia aí e pronto. A gente que é adulto não gosta. Aspas, você não era assim, tá, Crisley? Essas aulas eram ótimas. Obrigada. Mas assim, a gente não gosta, né, Mari? E a criança que o tempo inteiro tem movimento, energia, assim, aflorando. Então, a gente precisa pensar, né, que assim, o importante é o quê? É que o menino aprenda a ler e escrever com significado, para ele usar ao longo da vida dele. E se a gente pensa que a alfabetização tem que ser na perspectiva do letramento, se eu foco nessas práticas de folha e quadro o tempo inteiro, o menino não vai aprender, ele vai decorar aquilo por um tempo, depois ele vai esquecer. Vai virar um copista, né? Exatamente. Então, se eu trabalho com a consciência fonológica, eu dou a oportunidade de um menino entender como funciona a nossa língua, sabe? E aí se torna significativo. E aí, a hora que ele vê que a gente vive muito, né? Muito comum nas práticas de educação infantil, fichas de nome, que eu acho excelente. Então, por exemplo, eu sempre falo, né? A primeira coisa que geralmente o menino aprende é o nome dele. Porque ele nasce, tem nome no quarto, tem nome no lençol, tem nome na toalha, e ele vai para a escola, põe nome na mochila, na merendeira, no caderno, na bolsinha, né? Aí ele chega, a professora faz a ficha de nome, então geralmente é a primeira palavra que eles aprendem. E aí é bonitinho quando vai lá o Paulo, né? E vê escrito padaria e fala, ó, ali tá escrito Paulo. Isso tem relação com a consciência fonológica, quando eles viram e falam assim, ó, ali tem o M da Maria, né? Ali tem o M da Mariana. Então, assim, essas associações que eles vão fazendo têm relação com a maneira como eu trabalho com eles. E isso, aí quando segue o processo e fala, ó, ali o início ali é pá, igual o meu. Olha a consciência fonológica se fazendo presente. Ele deu conta não só de identificar as letras que formam pá, como de pensar o som também. Ou, na verdade, o contrário, né? Em função desse trabalho com o som, fazendo o registro escrito, ou vivenciando esse registro escrito, ele dá conta de chegar a isso,
né? Uhum. Então, uma coisa que eu preciso lembrar, que eu falei isso, eu preciso falar, é que consciência fonológica não é método fônico, tá? Sim. Então, eu posso trabalhar a consciência fonológica independente do método que eu estou trabalhando, apesar de eu acreditar que não é possível trabalhar um método só dentro de sala de aula. Eu também né? acredito. Por quê? Porque cada sujeito tem uma demanda e aprende de um jeito. Então, assim, tem hora que eu vou usar o SILAB, tem hora que eu vou usar o global, tem hora que vai entrar o método fônico. Então, eu falo que em sala de aula a gente utiliza todos, adequando a necessidade da minha turma e a minha necessidade também do que eu preciso trabalhar eu acho com que eles. Esses métodos, eles não podem ser eles não podem engessar a gente, né? Falar assim, ah, não, então eu escolhi esse e vou trabalhar com esse do início até o final, né? E só pode esse, porque aí a gente está, inclusive, segregando, porque tem, com certeza, vai ter um, independente do método, pelo menos um que não vai dar conta dele, né? E aí, quando eu penso em método fônico, o foco está no som, né? Tá em trabalhar assim, quando eu penso, por exemplo, bola, vou usar o bola, que foi o que eu comecei. É o menino saber, por exemplo, que o B tem som de B, o O de O, A. E isso não faz com que o menino aprenda. E o que vai acontecer? A hora que eu pedir bola, ele vai focar B, O, A. Ele vai aprender a escrever? Vai. Mas isso não me garante que ele vai dar conta de ler o que ele escreveu com sentido. Então, eu só sei que, de fato, o menino aprendeu a escrever quando ele escreve, e por isso é importante pedir para que a criança leia. E eu falo, o que você leu? Lê para mim. Ele vai lá com o dedinho dele devagarzinho e fala, né? Por exemplo, vamos pensar, o menino está começando. B-O-L-A, lá, bola. Então, o que você escreveu? Bola, professor. Ele me mostrou que ele deu sentido para aquilo. Tem menino que vai fazer e que vai me falar assim, não sei o que eu escrevi, apesar de ler bola. Mas ele ainda não internalizou o sentido que aquelas letras ou aquelas sílabas juntas têm. Então, isso não pode acontecer, eu acho que no contexto. É bom deixar, por exemplo, então são dois processos. Um é a leitura e outro entendimento da leitura, né? A criança lê o que ela está entendendo o que ela lê. Quando a gente fala assim, uma coisa que eu sempre gosto de falar é que no Brasil a taxa de analfabetismo vem diminuindo cada vez mais. Mas quando a gente pensa na taxa de analfabetos funcionais, é um número ainda muito grande. Então, o que a gente tem hoje no Brasil? A gente tem várias pessoas que se dizem alfabetizadas, porque de fato são, se a gente pensar alfabetização, enquanto domínio da técnica de leitura e escrita, então eles dão conta de escrever e dão conta de ler, mas eles não dão conta de entender o que leem, né? Então, assim, isso é muito sério e isso tem relação com as práticas de aprendizagem da escrita que a gente proporciona aos estudantes. Com certeza. Por isso, a necessidade da gente entender que o método fônico em si, ele não vai garantir a aprendizagem das crianças e nem a consciência fonológica. Por quê? Porque esse método, ele está muito relacionado ao treino, né, de sons isolados, ou o que a gente chama de fonemas, de maneira isolada, memorizando o som de cada letra. E memorizar o som de cada letra não me garante de maneira nenhuma aprender a ler e escrever com domínio, né, na perspectiva do letramento. O cuidado que a gente tem que ter é que, primeiro, o método fônico, ele se resume ou ele se reduz ao som que, ao som que cada letra tem. Então, nesse processo, a gente ainda tem que ter um cuidado, porque pode ser perigoso. Quando eu penso A, né, por isso a importância até dos meninos identificarem o alfabeto. O A pode ter som de an, né? Então, preciso trabalhar essas variações com os meninos. Quando eu chego lá no E, são várias as letras que tem isso, né, na nossa língua. Mas eu estou dando exemplo básico, assim, quando eu chego no E, né, se eu trabalho com o menino que aquele é o E o som é do E, como é que eu vou explicar para o menino na hora que eu pedir ele para ler leite, que ele lê leite,
té e que eu falar o que que isso significa, ele vai virar para mim e vai falar assim, não sei, porque eu nunca ouvi essa palavra. Exato. Eu vou ter que dizer para ele, nem eu, né? Porque o que eu conheço é o leite. Então, olha só, dentro de leite eu tenho 2 E, mas eu tenho um com som de E, um com som de I e nenhum com som de E. Então, quando eu trabalho o som das letras, desde pequeno, é importante que eles saibam essas variações, porque aí sim eles vão se tornar fluentes na leitura e na escrita, Sim. né? Na hora que eu falar, por exemplo, bolo, ele pode até pôr o U no lugar lá no Lu, né? Porque o som é mesmo do U. Mas ele tem que saber que na hora que eu falo bo, o que está presente ali é o O, porque o O, além do som de O, tem som de O e de U, né? Mas naquele contexto que interessa é o O com som de O no bo. Então, quando eu estou lá no maternal 2, por exemplo, eu não preciso colocar os meninos para escrever, mas eu posso ser e devo ser escriba em várias situações de aprendizagem, né? Então, tu pensa lá no maternal 2 que eu faço uma roda com os meninos e falo assim, agora vamos registrar como é que foi a atividade que a gente fez, a brincadeira que a gente fez. E aí eu falo assim, olha, cada um vai me falar o que achou e eu vou registrar. Então, o que que eu faço? Um exemplo, eu pego lá uma folha grande, né? Com letra grande, eu sempre falo que o ideal no processo de alfabetização é a letra de imprensa maiúscula, que muita gente chama de caixa alta. Por quê? Porque é mais fácil no sentido de coordenação motora e de visualização da separação das letras e das palavras, onde começa e onde termina a letra e onde começa e termina uma palavra. Então, eu viro e falo assim, Paula, me fala o que você achou. Aí ela fala, eu achei legal. Aí eu falo, então agora eu vou escrever. Eu achei legal. Tá vendo que eu não estou obrigando os meninos a aprenderem a escrever, mas eles estão com contato. E aí, nesse processo, eu posso parar e falar assim, olha só, eu, começa com que som? Aí eles me vão falar, por exemplo, E. Existe essa letra no alfabeto? Vamos falar o alfabeto A, B, ou vamos falar as vogais que seja, vai depender, eu posso falar, eles não precisam nem saber, não é obrigatório que o maternal saibam todas as letras do alfabeto, mas se eu tiver o alfabeto lá, o mês, se não tiver, eu posso falar A, B, olha só que legal, a letra E, que é essa letra que eu coloquei aqui, na palavra eu, tem som de E, isso é consciência fonológica. Né? Então, assim, tem várias possibilidades que a gente pode usar. Se eu pego lá, por exemplo, voltando às fichas de nome, porque, assim, a ficha de nome, às vezes, fica pregada na sala, com tanta possibilidade de trabalho com ela, né? E ela não é trabalhada. Então, eu pego lá, por exemplo, queria lembrar um nome mais comum, mas vamos pensar Maria. Rafael. Né? Maria, isso, pode ser, Maria. E aí eu falo com os pequenininhos, o ideal é colocar a imagem também, mas depois tirar a imagem. Então, por exemplo, eu ponho a Maria e ponho uma foto 3x4 da Maria, né? Eles não estão lendo, mas se eu perguntar o que está escrito aqui, ele vai me falar Maria, porque ele associou a imagem. Eu não posso manter aquilo para sempre, né? Vai chegar uma idade que eu vou ter que tirar a imagem, ele memorizou que ali é Maria e trabalhar com aquele Maria para formar outras palavras. Então, eu chego para eles e falo, gente, não, esse nome é de quem? Se eles não derem conta, com certeza a Maria vai chegar e falar assim, é o meu, né? Olha só, Maria começa igual outro nome aqui da sala, e às vezes a gente nem precisa falar, eles mesmos falam, ué, professora, Maria começa igual o meu nome, eu começo igual o nome da Mariana. Aí, olha como é que eu posso puxar já lá no maternal, mas pode ser no ensino fundamental também, nos períodos, né? Ô, gente, olha só que legal. Então, as mesmas letras que eu uso para escrever Maria, para começar o nome Maria, eu uso para começar o nome Mariana. Será que tem mais alguma coisa que tem aqui na sala, ou o nome de mais alguém que começa com Má também? Aí, por exemplo, tem ou não tem, né? Tem, a gente escreve, não tem, a gente fala. Então, vamos pensar. Tem algum animal que o nome começa com Má de Maria e Mariana? Aí vai lá para o macaco, né? E você escreve, macaco também
Então, vou lá e escrevo para eles verem, eles não precisam copiar, eles só precisam perceber aquilo, né? E é tudo do fruta, contexto tem deles, né? alguma? Tudo do contexto deles. Tudo. É. Com certeza. E eu Não falo, tem fruta? Tem. Não é vovó viu a uva, né? Pode falar. Não, vou voltar nisso. Então, tem a maçã, tem o mamão, né? E eu vou escrevendo. Mas aí eu volto naquilo que eu disse no início. Aí eu posso falar assim com eles, dependendo da idade. Então, agora eu estou trazendo um desafio. A gente achou um tanto de palavra. Olha, e eu leio, colocando o dedo para eles. Tá vendo que eu não estou forçando nada? Olha, Mariana, Maria, mamão, macaco, maçã. Mas agora eu quero pôr um desafio. Eu quero esse som do mar em uma palavra, mas que não esteja no início. E aí é difícil muitas vezes, mas eu posso trazer alguma. Então, por exemplo, então tá, eu vou começar. Cama. Cama tem o mar da Maria, da Mariana no final, mas é o mesmo mar, escreve do mesmo jeito. Então, olha, eu mostrando para eles também que esse som e essas letras, né, que a gente chama de grafema, que vão formar esse som, essa sílaba nesse caso, elas não vão estar sempre no início de palavras. Elas podem estar no meio, elas podem estar no final, e a partir de uma proposta lúdica, né? Literatura, trava-língua, a gente tem muito isso. Então, por exemplo, quem troca? E aí vem, né? Agora eu não estou lembrando nenhuma, mas, por exemplo, essa eu vou criar, não é da autora. Um saco de feijão por um pote de macarrão. Os eu tô com esse livro aqui, esse livro é ótimos. Uhum. Ah, tá. Pois é, depois você mostra para eles, por favor. Eu vou e registro lá. Nossa, mas é mesmo? Mas onde é que está aparecendo essa palavra? Onde é que é igual? Então, olha só, feijão, macarrão, que legal, gente. Termina com o mesmo som e são as mesmas letras. Então, é todo um trabalho que eu posso fazer desde sempre para desenvolver essa habilidade de pensar sobre o registro das palavras por meio da reflexão do som delas. Sem atropelar, né? Então, as coisas, começa, né? Lá, sem atropelar, sem tornar maçante, que foi aquilo que você falou, porque quando eu pego Ivo viu a uva, né, que já foi muito usado, infelizmente, ainda é usado no nosso contexto para alfabetizar, ok, né, até usar uma palavra, mas eu sempre brinco assim, o que eu tenho a ver com isso? Eu não conheço o Ivo. Dependendo do contexto que eu vivo, eu não sei nem o que é uva, porque a gente precisa pensar nas diferentes realidades que a gente tem no Brasil, né? Então, assim, para que isso é importante para mim? Então, quando eu brinco com eles e falo, olha, vão pensar fruta, eles vão pensar no que eles vivem no dia a dia. Maçã é uma fruta que, né, geralmente toda casa tem, então vem mamão também, macaco é um bicho conhecido, né? A Mariana e a Maria são conhecidas, são da mesma sala, e mamãe também, e aí vai ampliando esse repertório, mas através de coisas que são do contexto dele. E eu sempre falo isso, sabe, Mari, que a aprendizagem, ela só é significativa se ela fizer sentido para mim. Com certeza. Né? Então, assim, precisa ter alguma coisa que me faça aproximar daquilo que eu estou aprendendo. Então, pensando na criança, precisa ser lúdico, precisa ser prazeroso e precisa partir da realidade deles. Eu sempre falo, a gente não tem que ficar preso à realidade deles, mas a gente precisa partir de alguma coisa que é comum a eles, né? Exatamente. Então, assim, aqui eu trouxe esses jogos aqui que eu estou usando, que eu inclusive peguei emprestado na escola, eles estão presentes só nas escolas públicas. E diga-se de passagem, em todas as escolas públicas. Chama Caixa de Consciência Fonológica, se eu não me engano. Mas é uma caixa amarela que vem com 10 jogos só para desenvolver consciência fonológica. Aí fala, mas está falando só da pública. Não, vou mostrar para vocês agora que são jogos super fáceis de se produzir ou de se comprar também, né? Você vai numa feira, geralmente tem aqueles de madeira que a gente compra, enfim. Eu posso produzir, eu posso comprar
posso, enfim, eu posso elaborar esses jogos. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um que é para trabalhar a letra inicial. E aí, tá claro aí? Tá dando para ver? Tá, sim. Pra gente que é adulto, eu poderia, muitas vezes, nem ter. Se eu tiver só isso aqui, se for uma criança que já dominou o código, ele vai me falar, pode ser faca, pode ser jaca, pode ser paca, pode ser um tanto de coisa. Mas para a criança que ainda está em processo, a imagem é muito importante, porque a hora que eu dou aqui a imagem, olha, né? Vou fazer assim para aparecer só a primeira. Ah, tá, isso. A ideia é aparecer só a primeira. Então, faca. Ele não leu, mas ele viu a imagem e sabe que é faca. Então, olha, é difícil, ele vai ter que focar só nesse sonzinho inicial que é o... Então, olha como é que trabalhar o som também é importante, né? Até ele chegar à conclusão que o que vai me dar o som do é o F. Uhum. Aí ele vem nas letras móveis, né? Vou mostrar para vocês, ó, é um saquinho cheio de letras, né? Então, ele vem aqui, depois que ele fez isso, e ele vai pegar o F. Depois que ele... Eu não vou pôr, porque eu esqueci de tirar antes, né? Mas depois que ele põe o F, aí eu preciso estimulá-lo a ler. Agora, lê tudo para mim. Então, ele vai ler faca. E aí, ele vai para a próxima, né? A próxima é jaca. Depois é maca. Então, o que ele vai perceber? Que uma letra diferente muda todo o contexto da palavra, né? E isso é fundamental, porque o menino, quando está em processo inicial de escrita, ele tende a achar que bola e bala, que foi aquilo que eu comecei falando, bola é uma coisa totalmente diferente de bala. Quando eu imagino aqui uma bola, vem uma imagem na minha cabeça. Quando eu imagino uma bala, vem uma imagem totalmente diferente. Então, o menino, quando ele começa a internalizar isso, ele vê que, apesar de serem dois objetos totalmente diferentes, a escrita, ela é muito próxima. Então, no caso de bala e bola, vai mudar só uma letra. Uhum. Outra coisa, rapidinho, outra coisa que eu gosto de fazer demais em sala de aula é, hoje nós vamos contar quantos meninos e quantas meninas. Aí eles vão lá e contam, né? A gente tá em roda, eles vêm. 1, 2, quantos meninos? Aí eu escrevo lá, por exemplo, 11 meninos. Só, não fala assim não, fala 11 meninos. 7 meninas. Gente, vocês observaram alguma coisa? Aí eu coloco um embaixo do outro. E eles falam, escreve igual, só muda uma letra. Uma letra. Né? Então, isso também é consciência fonológica e alfabetização. Pode falar, Mari. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pensando nessa questão da imagem, então, dependendo da idade e da turma, o ditado só de palavras, ele precisa ser muito bem pensado, né? Então, eu sou muito melindrosa com o ditado. Sabe por quê? Porque vão voltar nesses exemplos mesmo que eu tô dando. Lá no leite, por exemplo. Eu vou ditar leite para um menino? Não. Sendo que não existe leite. Mas se eu ditar também leite, eu estou induzindo ao erro, porque o som final, por exemplo, é de I, não é de E. Então, eu acho que um ditado é para um menino que já está num processo, inclusive, de nível alfabético, né? Que eu preciso evoluir para o ortográfico. Fora isso, para mim, particularmente, o ditado ele tem que ser com imagens. Entendi. Né? Então, por exemplo, se eu quero que o menino escreva leite, eu ponho lá a imagem da caixinha de leite. E ele vai retomar. E deixo o espaço para ele escrever, porque aí ele vai pensar no som para depois produzir a palavra. E aí ele vai me dizer se ele já se apropriou dessas nuances da língua, por exemplo, entender que o E, né, na verdade, é representado pelo E, e o I de ti pelo E também, ou não. Entendi. Então, eu sempre gosto de jogar imagens, eu não gosto de jogar com palavras. E eu sempre falo, quer trabalhar com consciência fonológica, não é proibido trabalhar
com palavras, não. Mas o ideal é a imagem, porque se eu trabalho imagem, se eu trabalho com letras, né? O que eu estou fazendo? Já está posto. Então, por exemplo, eu vou pedir para o menino identificar para mim os animais, o nome de animal que tem rima. Aí eu coloco o que está me vindo agora, tá? Leão e pavão. Se eu coloco a imagem, ele vai ter que pensar no som. E no som final. Além de pensar leão, ele vai ter que separar, olha a segmentação, o som final. Então, eu não quero leão, eu quero o ão do leão. Quando eu chego no pavão, além de pensar pavão, eu tenho que excluir o pá e pensar no ão, né? Para chegar no que de fato rima. Agora, se eu coloco as palavras, às vezes o menino nem lê o que está escrito, ele nem sabe quais são aquelas letras. Mas é como se fosse um desenho. É a mesma coisa eu pedir para ligar leão com leão. Olhei o desenho e liguei. Então, ele vai olhar que tanto o leão quanto o pavão, eu estou aqui fazendo assim, imaginando, né? Escrita da palavra para o menino. O que seria a gente sem isso aqui, né, Cris? Então, ele vai chegar lá no leão e vai ver que as duas letras são iguaizinhas às de pavão. E se eu perguntar para ele que som é esse, ele pode não saber. Se eu perguntar que letras que são essas, ele também não vai saber, porque é o visual. E aí eu não trabalhei a consciência fonológica. Agora, se eu coloco as imagens, ele vai ter que pensar o som e depois eu posso ampliar dependendo do nível de escrito. Vou falar assim, agora que você pensou isso, você vai escrever para mim como se escreve leão, como se escreve pavão. Então, acho que agora pode falar da forca, né? A mesma coisa para a forca que você ensinou. Exatamente, exatamente. Eu posso colocar lá a imagem, né? Se a minha turma ainda não está alfabetizada, e o desafio deles não é pensar qual é a palavra, mas como se escreve o nome daquele objeto que eu desenhei ali, o que eu trouxe, porque no meu caso, como eu sou uma negação do desenho, né, Mari, você lembra? Eu levo a imagem pronta, né? Então, aqui, por exemplo, é a mesma proposta do outro, só que esse aqui eu trouxe, porque isso aqui a gente pode fazer na sala, olha, vou me tampar um pouquinho para vocês verem. Sem problema não. Mas é um feltro, então eu posso colocar isso lá na minha sala pregado, que eu gosto mais, e ir mudando as imagens. Hoje eu coloquei uma palavra nova, vamos ver quem? Com o alfabeto móvel, né? Quem com o alfabeto móvel vai conseguir montar essa palavra. Ou, se a turma ainda está no nível inicial, eu posso ajudar. Olha bem, eu coloquei ali 3 imagens. Todas elas são escritas com ato. Mas antes do ato, tem uma letrinha para formar, por exemplo, vou pegar gato, pato e rato. Vocês vão ter que descobrir que letrinha é essa. Então, eu posso fazer mediano uma roda, eu posso fazer em pequenos grupos, mas eu posso deixar na sala como um passatempo. Você já acabou a sua atividade, então agora você pode ir lá brincar no jogo. Então, são coisas que podem estar na sala o tempo inteiro. E eu sempre falo, Mari, uma coisa, atividades individuais são fundamentais. Porque quando eu faço atividade individual, eu estou vendo onde é que estão as necessidades e os avanços da criança. Sim. Mas eu não abro mão das atividades em grupo. Por quê? Porque a troca é fundamental para a aprendizagem. E às vezes comigo ele não entendeu, mas lá no contexto de interação com o colega, ele vai assimilar aquele conhecimento. Então, eu sempre gosto de brincar ou no coletivo, ou em pequenos grupos, ou em dupla, mas eu sempre gosto de trabalhar com os jogos em grupo. Eu acho que a aprendizagem em grupo ela é fundamental. E aí tem vários outros, né? Como eu disse, não se resume à rima, mas a rima é fundamental também. Então, aqui, por exemplo, a gente tem caça-rima, né? Então, ele vai ter que achar o que combina com cadeira, o que combina com carro, o que combina com leão. O que a gente tem que ter o cuidado é de não deixar só no nível do simples. Porque, por exemplo, quando eu falo do ão, é o mais fácil de achar. Eles vão falar feijão, botijão, balão, caminhão, avião, mas eu preciso mudar isso também, né? O inho também é muito usado, mas pensar sempre que a gente não pode ficar no simples, a gente precisa evoluir para o complexo, né? Como eu dei o exemplo do guerra.
Então, assim, a consciência fonológica, ela é muito, muito, muito ampla, né? E ela é fundamental para a gente se apropriar do processo de escrita. A Emília Ferreiro, ela tem uma coisa que ela fala muito assim, que as habilidades de consciência fonológica, elas são fundamentais para a criança se alfabetizar e que elas têm relação com a maturidade. Então, por exemplo, o que eu estou puxando? Que eu falei que pode ser feito desde o berçário, né? Mas eu não vou pedir para um menino de maternal 1, por exemplo, identificar as letras que compõem o final de leão e de pavão. Não vou, porque ele não está nesse processo. Então, a gente precisa ter o cuidado com o que eu vou trabalhar. Para isso, hoje a gente tem muito claro a Base Nacional Comum Curricular, né? Quando ela traz nos campos de experiência, quando ela traz lá no campo que tem a linguagem com mais força, as habilidades que eu devo desenvolver. Então, elas são fundamentais, né? As habilidades de consciência fonológica são fundamentais, mas a gente precisa também entender o que é daquela idade. Aquilo que a gente falou da maturação. Sim. Onde eu posso buscar isso para me ajudar? Na Base Nacional Comum Curricular. Então, se eu penso nas crianças da educação infantil, ela vai me trazer os bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, e o que é adequado de se trabalhar. E eu vou jogar para a consciência fonológica, mas é num contexto geral. O que é adequado de se trabalhar, quais habilidades são adequadas de se desenvolver com aquelas crianças naquela idade. Quando chega lá no ensino fundamental, ela vai me trazer por ano. E aí a gente vai ver que a consciência fonológica, como eu disse, ela vai perpassar até o 5º ano, claro, aquilo que eu falei, evoluindo, né, no sentido de que aqui foi isso, aqui eu já vou desenvolver mais isso. Então, assim, além da gente entender... Senão fica parecendo que a alfabetização é só o 1º ano, e não é, né? Exatamente, a alfabetização, eu sempre brinco, se o menino está entrando na escola com 4 anos... ali a consciência fonológica vai começar. Não é só quando o menino vai para o 1º ano e que é dado que no 1º ano tem que aprender a ler e escrever. Não, ela já começa lá atrás, quando eu começo a pensar, né, nas propostas que eu dou de vivência com a leitura e com a escrita. As idades são várias, mas se eu penso, voltando lá no que eu falei inicialmente, eu sempre falo, gente... Se eu leio ou se eu conto história para esses meninos todos os dias, eu estou estimulando o desejo por aprender a ler e escrever. Então, as práticas que eu trouxer, esse menino vai se envolver, porque ele quer aprender a não depender do outro para fazer isso para ele. E se eu trabalho desde sempre a consciência fonológica, mais rápido e mais do que rapidez, de maior qualidade vai ser esse processo. Então, vai ser aquele menino que vai fazer o que a gente adulto faz. Eu nunca vi essa palavra, mas eu dou conta de ler, porque eu dou conta de atribuir o som àquele conjunto de letras, né? Perfeito. Então, consciência fonológica, às vezes a gente fala o nome, né? Consciência fonológica. Mas a hora que a gente vai ver... são coisas, como eu disse, fundamentais, mas que são simples de serem trabalhados no dia a dia da escola. E não é coisa também que é importante dizer para eu trabalhar assim, esse bimestre, esse trimestre, dependendo da organização da escola, eu vou trabalhar consciência fonológica e depois a consciência fonológica vai embora. As gavetinhas, né? Abre essa gaveta, agora é a gaveta da consciência fonológica, exatamente. Fecha agora a gaveta da Aí vai acontecer... Isso, o que aconteceu com muitos de nós, e eu me incluo, né? Quando eu lembro, assim, do meu processo de aprendizagem da física, eu lembro muito de ter decorado um tanto de coisa, e a hora que passou a prova, que eu tive a nota que eu precisava, eu falava assim, nunca mais eu vou lembrar disso. E hoje, né, depois de bem mais velha, eu vejo que a física está presente em tudo. Em tudo. E que eu poderia ter aprendido de maneira significativa para, de fato, não ser para ter nota, mas para aprender com o contexto da vida. E quando eu penso em alfabetização, é isso, é uma coisa que os meninos vão levar para fora da escola. Então, a consciência fonológica, como eu disse, não vai me dar um menino alfabetizado excelente na perspectiva do letramento, que ela não vai garantir, muitas vezes, né, dependendo da proposta que eu, professor, apresento, interpretação de texto,
né? Localizar informação implícita, explícita. Então, a alfabetização, na perspectiva do letramento, é um contexto muito mais amplo. Uhum. Mas, se não houver o trabalho com a consciência fonológica, esse processo de alfabetizar no sentido de dar possibilidades para o menino escrever e ler de maneira autônoma, ele fica. E aí o menino vai passando com aquela dificuldade de leitura e de escrita. Por isso, a necessidade de, desde sempre, trabalhar com constância, levando em consideração a maturidade do menino, levando em consideração a necessidade de ser lúdico e significativo, essas habilidades de consciência fonológica. Tem uma atividade que eu gosto muito, que são as palavras enigmáticas. Então, por exemplo, eu coloco lá o desenho, a imagem, né, que eu falo que é o segredo. A imagem de uma mala. Olha só, você vai ter que focar no som inicial, Mari, vou te dar um desafio, tá bom? Tá. Você vai me falar o que vai formar com o som inicial de cada palavra. Então, eu tô te dando a imagem de mala, casa e copo. Macaco. Muito bem. Então, assim, eu posso colocar essas figuras e dar um tanto de imagem para os meninos. E aí, olha que a hora que eles descobrirem que deu macaco, eles vão pegar o desenho do macaco e vão colocar do lado. Fantástico. Né? Fantástico. Ai, tem tanta coisa, assim, tanta coisa que eu fico doida querendo falar de tudo. Então, assim, lembrar sempre também que eu tenho que trabalhar, né, os sons e as sílabas medianas e iniciais também, não só as finais, mas as possibilidades são várias. E aí, se eu puder dar um spoiler, é um spoiler? Deve. Não sei se é spoiler, né? Minhas meninas estão usando demais isso aqui. E eu sempre falo isso com vocês também, que, inclusive, a produção desses jogos que eu falei com vocês, né, que foram para as escolas públicas, a Caixa de Consciência Fonológica, foi feita pelo pessoal da Federal de Pernambuco. Você não vai acreditar, lá no meu canal já tem vídeos. Eu falei de 3. Ah, que bom, que bom. Porque lá vem mostrando várias outras possibilidades. Tem também um material que está disponível no site do MEC, que é o material do PNAE, que é o Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa, né? Então, assim, nele, a gente tem relatos de experiência de trabalho com várias coisas relacionadas à alfabetização, incluindo a consciência fonológica, né? Várias sugestões. Então, eu sempre falo o seguinte, nós que somos professores, a gente precisa o tempo inteiro estar buscando, por mais que eu tenha estudado durante muito tempo consciência fonológica, eu tô lá na minha sala, eu vejo uma coisa e falo, gente, eu nunca pensei nisso, ou eu tô ouvindo alguém, dialogando com alguém, me surge uma coisa nova. Então, o desafio do professor é essa busca constante. Se reinventar, E aí, eu sempre falo, levando em consideração o perfil do meu público. Isso. Né? E eu acho que essa época que a gente está vivendo agora, só pra gente fechar aqui, essa época que a gente está vivendo agora vai fazer com que a gente pense o que realmente é importante para você alfabetizar uma criança. É ficar copiando folha, é trabalhar no lúdico. Isso. Então, assim, a gente vai ter que se reestruturar e eu acho que vai ser vantajoso para muitas escolas. A gente vai poder pensar assim, o que eu preciso mesmo para garantir que essa criança saiba o básico ou saia com uma base da alfabetização. Né? Tendo em vista esses tempos, tendo em vista que nem todas as famílias dão conta de auxiliar. Coisa que é importante a gente pensar tem famílias que dão conta de ajudar, tem famílias que não dão. Isso é da nossa realidade, né? Então, o que a gente pode, né, nesse tempo de educação remota, o que a gente pode pensar para que, independente de a família dar ou não dar conta de ajudar, que essa criança possa fazer por ela mesma, né? Isso. Então, assim, a gente tem que ter muito esse cuidado do que a gente está oferecendo para esses meninos. Não pode ser só para cumprir a carga horária para que eles não percam o ano. Mas a gente sabe que a figura do professor e que a troca entre os pares, ela é fundamental. Fundamental. E eles não estão tendo isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sugerir para a família ler um livro? Vou limitar o livro? Claro que não. Porque nesse contexto eu não posso, né?
garantir que todas essas crianças tenham um livro, mas eu posso falar, olha, lê todos os dias junto à sua família, deixa a criança tentar ler, se ela não conseguir, você ajuda, ou lê e aponte o dedo, que são coisas que, de alguma maneira, vão possibilitar essa aproximação à escrita de maneira significativa. Eu não vou pegar qualquer texto, mas que seja um encarte, né? Vou trabalhar a imagem, vou falar assim, olha, esse é seu desenho preferido, quais são os personagens? Vamos desenhar ele? Agora vamos tentar escrever o nome dele? Então, assim, a gente precisa pensar em ações, num contexto remoto, mas que não seja baseada na memorização, senão vai falhar, se for só memorização, porque memorização é importante, eu preciso dizer isso, né? Quando o menino dá conta de escrever macaco sem nunca ter escrito na vida, é porque ele memorizou o Má da Maria, o K da Camila, o Có de Copa, enfim, ou de Vara, um exemplo. Então, a memorização é importante, mas ela por si só não me traz resultado. Então, é importante demais pensar o que nesse contexto que eu não estou lá fazendo a mediação enquanto professor, que ele não está tendo a oportunidade de trocar com os pares, o que de fato eu vou mandar e vai ser significativo para a aprendizagem. Com certeza. Cris, muito obrigada, tá? Mari, imagina, eu te agradeço, viu? Ai, nossa, morrendo de saudade das aulas, era muito bom. Eu acho que o que eu mais... eu morro de saudade daquela turma. O que eu mais sinto falta são as trocas, sabe? Porque a gente tinha professores de todas as escolas possíveis, tanto públicas quanto privadas, e aquela troca era muito rica, sabe? Então, assim, não, e chegava todo mundo morto, mas daí a pouco já estava todo mundo rindo, todo mundo participando. Ai, bom demais. Obrigada, viu, Cris? Mas o que você precisar, conte comigo. E lembre-se, se inscreve no canal, ativa os sininhos para você não perder nada. Compartilhe o vídeo. Comentários, sugestões, elogios ou críticas é só você deixar aqui que eu mesma te respondo.